Oi gente, aqui é a Bruna e eu vou falar pra vocês por que e como que eu faço roteiro pros meus vídeos. 99,9% dos meus vídeos são roteirizados. Quando eu digo roteiro, não é eu tô aqui com um papel aqui lendo tudo que eu tô falando, não. Eu tenho aqui no meu celular e aí eu vou falando o que eu anotei. Eu comecei com essa prática de fazer roteiro pros vídeos não faz muito tempo, na verdade foi pouco antes de eu começar a fazer os vídeos todo dia. Antes o que eu fazia era em resenhas, ou Bruno Explica, eu fazia uma lista de tópicos, assim, uma coisa bem anotação rápida de aula, sabe? Eu meio que tinha que ficar lembrando. Isso sempre me incomodou porque eu achava que eu não ia conseguir fazer um roteiro e não ficasse travado. E eu sempre acabava esquecendo alguma coisa na hora da resenha e aí eu ficava, putz, eu não falei disso, eu queria tanto falar. Eu começar com os roteiros me ajudou a falar realmente tudo que eu queria nos vídeos, começou a fazer os vídeos terem mais conteúdo. Eu lembrava de colocar as coisas no vídeo. O principal motivo por ter começado a fazer roteiros é que é muito mais prático. Gente, depois que você começa a fazer, é absurdo a diferença que tem na sua rotina de gravação. Fazer roteiro me ajuda principalmente em três coisas. A primeira é organizar os meus pensamentos sobre aquele assunto, principalmente se é um vídeo de discussão, se é um Bruno Explica, uma resenha. Ele me ajuda a otimizar meu tempo na hora da gravação e na hora da edição. Os meus roteiros eu escrevo como se eu estivesse falando. Eu começo todo o roteiro com oi gente, aqui é a Bruna, que é o que eu sempre começo os meus vídeos. E aí eu vou escrevendo como se eu estivesse conversando, que eu vou realmente escutando a minha voz na minha cabeça. E eu consigo ver, tipo, momentos em que eu falaria mais alto, que eu faria uma entonação, que eu faria uma brincadeira. Tudo isso eu consigo colocar no roteiro. Na hora da gravação, obviamente, não fica palavra por palavra. Tem gente que consegue fazer palavra por palavra bonitinha ali, direitinho, mas o que acontece na hora de gravar é que eu já sei o que eu quero falar, eu já sei todos os pontos, porque eu já fiz esse roteiro uma vez, eu já revi, eu já reescrevi. Alguns roteiros que eu preciso falar muitas coisas importantes, alguns Bruno Explica que são mais complexos, eu realmente pratico o roteiro. Então eu mesma falo aqui, lendo o roteiro pra ver, tá, vou mudar essa palavra aqui. Eu não sei vocês, mas eu não acho que fique totalmente travada. Pra vocês verem como não é palavra por palavra, isso aqui é o roteiro desse vídeo agora que eu tô gravando. Então, ó, você tá vendo que não é exatamente o que eu falei. Eu falei mais ou menos isso, mas não é a mesma coisa. Na hora da edição, o roteiro me ajuda aqui. Eu já sei o que eu escrevi no roteiro, eu já sei o que eu falei, eu sei onde que eu errei. E também no roteiro eu coloco, se eu falo de algum livro que eu não tenho, eu coloco lá, pegar a imagem de capa. Ou então, começar música... Mesmo que eu não vá ler o roteiro enquanto eu edito, eu lembro que eu coloquei aquilo lá. E aí o vídeo tá só renderizando, e aí eu vou pesquisando todas as coisas que eu tenho que fazer. Ou então se eu falar, vou deixar um link aqui na descrição, eu coloco no roteiro, link do site e tal. E aí enquanto tá subindo o vídeo, eu pego o link pra colocar na descrição. Então o roteiro pra mim não só é um guia do que eu vou falar aqui no vídeo, mas de tudo que eu tenho que fazer relacionado àquele vídeo. Às vezes eu já coloco algumas informações que eu vou colocar na descrição, eu escrevo direto no roteiro pra eu só copiar e colar depois, na hora de subir o vídeo. A estrutura do meu roteiro é que eu escrevo como se eu estivesse falando e eu faço em trechos curtos, de 1 ou 2 linhas, como se fossem as pausas da respiração. Mas vocês sabem que eu não respiro em vídeo, né? Então isso meio que não bate tanto. Como o roteiro me ajuda a saber exatamente o que eu tenho que falar, onde que eu paro, onde que eu começo, na hora que eu tô gravando, quando eu falo alguma coisa e aí eu erro, eu faço um silêncio e aí eu volto a falar de novo. Eu faço essa pausa e na hora da edição eu ganho muito tempo. Vocês não... muito tempo. Eu vou primeiro cortando todos esses silêncios pra depois ficar só os picos de fala. Então fica como se eu tivesse com o vídeo pronto já. Fica tudo sem respiração, então é só eu apagando o que tá errado e o que eu quero tirar. Gente, isso economizou tanto tempo da minha vida que eu fico tão puta que eu não fazia isso antes, então vocês não têm noção. E além de todos esses motivos, um outro motivo que eu recomendo pra vocês pra terem roteiros, o roteiro ajuda na otimização de metadados do canal. Eu sei que boa parte de vocês tá cagando pra metadados e que não deve fazer uma otimização decente, que é colocar um título relevante, colocar uma quantidade de tags decentes relacionadas ao conteúdo e uma descrição também, não é ficar colocando leia mais e botar uma setinha pra baixo. E se a sua desculpa não é motivo, é desculpa, é que, eu não sei o que eu coloco nas tags, na descrição, você pega o seu roteiro, você dá uma relida nele e você vai ver que você vai falar várias palavras, como aqui. Eu falei roteiro, por que ter roteiro, como que eu faço roteiro, roteiro pra canais do YouTube, tudo isso é tudo relacionado aqui nesse mesmo roteiro que eu escrevi. Otimização de canal, otimização de metadados. Então quando você tem o roteiro, você tem ali já um guia do que você pode colocar nas tags, o que você pode colocar na descrição. Então já é um jeito de começar com essa otimização. Gente, eu adoro falar de metadados, eu acho que vou fazer mais um vídeo sobre metadados. Esses são alguns dos motivos que eu acho que vocês deveriam fazer roteiro pros seus vídeos e por que eu faço e como que eu faço os meus roteiros. Se vocês gostam de vídeos assim, é só dar um like aqui, deixar um comentário aqui embaixo. Aqui do lado tem mais vídeos que vocês podem gostar de assistir. Eu vejo vocês amanhã.